Próximo requerimento. Éder Borges, 416/2025. Moção de apoio a Donald Trump pela conquista da presidência dos Estados Unidos, maior democracia do mundo. Em discussão, o requerimento. Para discutir, vereador Éder Borges, com a palavra. Bom dia a todos. Como se diz no português correto, é uma imensa alegria estar de volta nessa tribuna. Cumprimento todos os meus colegas, vereadores, novos e antigos. E é com grande alegria que inicio essa legislatura comemorando a eleição de Donald Trump na maior democracia do mundo. Donald Trump, que veio trazer paz ao Oriente Médio. Mas é com pesar que nesta primeira sessão do ano eu deva fazer um repúdio às falas antissemitas que ouvimos no dia de hoje no pequeno expediente, quando a vereadora, a professora Ângela do PSOL, referiu-se a Israel Borges, como um Estado assassino. Só peço que Vossa Excelência se mantenha no requerimento, que é voto de apoio, de moção. Perfeitamente, senhor presidente, está dentro do requerimento, uma vez que esse tema é diretamente ligado à eleição de Donald Trump, que, como eu disse anteriormente, veio trazer paz ao Oriente Médio. Logo, devo dizer que tais manifestações não devem ser permitidas. Antissemitismo não deve ser tolerado nessa casa. Estou protocolando uma representação contra a vereadora, para que isso seja levado à corregedoria dessa casa. Não podemos tolerar antissemitismo nessa casa. Vereadora que gosta de representar, imputar falsos crimes a outros colegas por transfobia, então, se quer fazer um mandato nesse estilo, então assim terá. Não aceitaremos antissemitismo nessa casa. E então, essa moção vem parabenizar o povo americano pela eleição democrática e vem reforçar os laços do nosso país com os Estados Unidos, esses laços históricos de amizade que agora são protocolados aqui na nossa Câmara Municipal da capital do estado do Paraná. Desejamos a Donald Trump uma excelente gestão que coloque esse mundo nos trilhos. Viva a liberdade! Vereador, temos a parte da vereadora Wanda de Assis e professora Ângela. Ok. O senhor concede? Concedo. Vereadora Wanda de Assis. Obrigada pela parte. O que eu quero dizer é que é inaceitável esta casa homenagear, aplaudir, desejar sorte para um presidente que... Retiro a parte, senhor presidente, porque não é possível dizer que é inadmissível nessa casa aplaudir um presidente eleito. Vereadora, ele retirou a concessão do seu parte. Peço que a vereadora respeite. Por favor, na sequência, nós temos o registro no pedido de parte da vereadora professora Ângela. Certo. Só para registrar. Trump foi eleito democraticamente, venceu a democracia, venceu a vontade da maioria. Cada parlamentar que está nessa casa está aqui pela vontade de uma maioria, representa um segmento, de modo que não há qualquer absurdo parabenizar um presidente eleito, como é o caso de Donald Trump. Então, nós manteremos o respeito nessa casa e a essa casa, que inclusive aqui não é lugar de vir com camiseta do MST, grupinho terrorista. Então, nós vamos manter o respeito aqui. Aqui não é lugar para fazer falsas imputações de crime. Aqui não é lugar para se banalizar o Conselho de Ética. Então, vamos com calma. As senhoras, por favor, vão com calma. E serão respondidas à altura. Professora Ângela, por favor. Eu quero registrar o quão estapafúrdia é essa moção de apoio ao Donald Trump. Porque ele odeia os latinos, né? Mentira. Então, você fazer uma moção de aplauso para quem
manda de volta brasileiros em condições desumanas. E eu só quero falar uma coisa, para não acabar com o meu aparato. Desumana é a vida na Venezuela, em Cuba, vereadora. Eu quero falar a respeito da palavra semita que você usou. Eu só quero dizer que semita é um adjetivo e substantivo de 2 gêneros relativo a um grupo étnico e linguístico, ao qual se atribui como ancestral e que compreende hebreus, assírios, aramaicos, fenícios e árabes, ou membro desse grupo. Então, sempre que a gente falar da defesa da Palestina, tá? Eu quero lembrar aqui que os palestinos estão passando, né, por um genocídio por causa de um grupo, o Hamas, que seria o mesmo que você dizer que em Curitiba, vamos atacar Curitiba inteira, vamos varrer do mapa Curitiba inteira, porque tem um grupo em um lugar aqui da cidade, o PCC, o Comando Vermelho, coisa assim. Tá? Então, o povo não tem que pagar, porque um grupo, que vocês, né, falam aí, o Hamas, e que eu também acho que merece o nosso repúdio, o Hamas, mas não podemos penalizar um povo inteiro por causa disso. E uma outra coisa que eu quero falar, ao Éder Borges, que não nos intimida as suas palavras, tá? Nós vamos continuar falando, nós fomos eleitas para isso, e quero dizer também que Hitler também foi eleito democraticamente e fez o que fez. E também era contra Israel. Donald Trump é um neofascista, uma pessoa presidente, que merece... retiro a parte da vereadora, porque aí começou a viajar na maionese. Não sabe nem o que é fascismo. Fascismo é quem defende o Estado. CLT vem do fascismo. Olha, se tem uma coisa que a direita conservadora, liberal, não é fascista. E por causa de falas como essas, anti-Israel, tá? Nós tivemos aquele regime da Alemanha nos anos 30. E no que depender de mim, regimes totalitários do século XX, como nazismo, fascismo e comunismo, não vão se criar aqui nessa casa. Deixa eu registrar também, antes de passar a parte ao vereador Bétega e, na sequência, a vereadora delegada Tatiana, que é importante que a língua portuguesa seja respeitada nessa casa, de modo que eu peço ao senhor presidente que sejam retiradas das notas taquigráficas a palavra todes, uma vez que isso desrespeita a norma culta, uma vez que essa palavra não existe. Passo, então, a parte ao vereador João Bétega. Vereador Éder, parabéns, tá, pela sua congratulação ao Donald Trump. Lá nos Estados Unidos, inclusive, eles estão fazendo um combate à agenda radical do movimento LGBT. Aqui em Curitiba, nós tivemos recentemente um grupo chamado Selvática, que tem inclusive vereadora na mesa que segue esse grupo depravado, que tem homens que são financiados, que foram financiados pela antiga gestão da Prefeitura de Curitiba, que vão às ruas de calcinha com crianças passando na rua. Nos Estados Unidos vão ter políticas para combater esse tipo de coisa com o Donald Trump, e eu espero que essa casa tenha a decência de cobrar que a atual gestão da Prefeitura, que eu acredito que é muito bem intencionada, jamais volte a financiar esse tipo de grupo. E também quero que as vereadoras de esquerda digam aqui no plenário se apoiam ou não esse tipo de grupo depravado que assusta a criança na rua. Perfeito. Viva essa luta anti-woke do Donald Trump, e que eu tenho certeza que aqui em Curitiba isso não vai se criar mesmo. E é importante constar também que as vereadoras devem sim defender as suas pautas. O que não deve ser feito são frases antissemitas que dão margem a antissemitismo. O que não deve ser feito é falsas imputações de crime aos seus colegas. Então é por isso que a liberdade de expressão tem limite. Vamos discutir dentro do decoro. Fomos eleitos para isso, cada um defende o lado para o qual foi eleito para defender, mas com respeito e com decoro. Passo a parte à vereadora delegada Tatiana. Eu acho que vale aqui uma parte rápido, para não se estender demais. A vereadora Ângela fala num genocídio contra os palestinos.
Isso é uma questão ideológica bastante complexa, porque se você estudar a Bíblia, nós vamos ver que eternamente esses povos sempre lutaram. Inclusive, filhos da promessa, essa guerra. Se nós analisarmos também que a mesma vereadora fala na mesma proporção contra o nazismo, não dá para se entender. O nazismo tem a sua principal característica no genocídio contra os israelenses, contra os judeus, contra o povo judeu. Ao mesmo tempo que ela critica isso, ela também chama aquele povo vítima do nazismo de genocida. Então, eu acredito que nós temos que estudar um pouquinho e relembrar que quando os israelenses retornaram para a terra deles, foi justamente porque foram expulsos da Europa, em especial da Alemanha e seus arredores. Apenas aqui o à parte, porque a história manda, né, nas coisas ainda hoje. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, vereadora Tatiana. Excelente contribuição, muito bem lembrado. Então, registro aqui minha solidariedade ao povo judeu, à comunidade judaica de Curitiba, minha solidariedade a Israel. Sendo assim, mais uma vez, vos digo, viva a liberdade, Go Trump! Peço voto favorável, muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Temos inscritos ou inscritas para discutir, vereadora Jorge Prates e vereadora Camila Gonda. Então, vereadora Jorge Prates, com a palavra, 10 minutos com a partes. Bom dia novamente, então, a todas, todos e todes, porque eu vou sim falar com as pessoas que me colocaram aqui, e se elas querem que eu fale todos, eu vou dizer todos, porque isso não compete ao vereador dizer como eu posso ou não usar as palavras que eu acredito que tenho que usar. Desde que eu não esteja desrespeitando ninguém, ok. E se sente ofendido, deve então procurar um psicólogo ou um psicanalista para ver quais são os motivos. Porque se sente tão abalado quando ouve a palavra todes. Isso ajuda, vereador, procurar um psicólogo. Bom, então eu gostaria realmente aqui de dizer, gente, que assim, se não fosse cômico, que eu acabei dando muita risada, né, pensando no que acontece aqui, né? Ultrapassa as medidas, né? Mas é espantoso mesmo. E dá muita vergonha, né? A gente vê essa Casa Legislativa perdendo tanto tempo com uma moção de apoio ao, então, presidente dos Estados Unidos. Curitiba tem passado por desafios reais, como enchente dos últimos dias, e, de novo, aqui estamos votando mais uma moçãozinha, um aplausozinho, com vários vídeos que foram feitos agora para as redes. Parabéns aí aos que vão ganhar likes. A população ganhou o quê, que eu não entendi até agora. Mas, enfim, também é importante dizer que falar sobre uma moção de apoio, o país inteiro sabe, tá? Assim, não há segredo nenhum, não é novidade o que eu vou dizer. Está tudo nos jornais, está tudo aí nas mídias, a gente tem visto como tem acontecido a realidade. E eu não sei se vivem numa bolha que que gosta tanto da mentira que conseguem não perceber a realidade para si mesmos, assim. Mas, além de ver que a gente está falando de aplauso para um presidente que é estrangeiro e que, obviamente, não moveu um dedo por essa cidade, né? E que já deixou bem claro também o que pensa sobre os brasileiros, que, afinal, nós somos imigrantes, indesejados, né? E que só trazemos problemas para os Estados Unidos e que tem realmente, né, como eu disse, a gente vê nas mídias, na história real, tratado os brasileiros de uma forma muito mal, né? Tem tratado o povo brasileiro muito mal. E a questão que me intriga realmente é o que a gente ganha aplaudindo um político que nos despreza. O que Curitiba tem a ver com Trump? Será que ele vai mandar algum investimento para a cidade? Vai melhorar o transporte público? Vai resolver algum problema de moradia? Legal. Ou será que essa moção de apoio ela é apenas um grande exercício de bajulação colonial? Fruto de uma síndrome de vira-lata institucionalizada? Acho que essa é a resposta mais assertiva. Mas a gente precisa ser honesto. Trump não respeita o Brasil, não respeita os brasileiros, não respeita sequer a democracia que foi citada aqui. E não é diferente do pensamento que ele tem sobre também o vereador, que também é brasileiro, né? E ele governa
com base no racismo, sim, na xenofobia, no negacionismo climático e também na perseguição a minorias. Como foi dito aqui, de uma forma bastante exaustiva, né? Como se isso fosse uma questão boa de se fazer, não é mesmo, vereador? Como se isso fosse importante fazer, como se a gente não tivesse nada para fazer, a não ser ficar perseguindo minorias nas ruas, né? E aí a gente acha que está fazendo política. E aí eu pergunto, de fato, ao vereador, né, que propôs essa moção, acha mesmo que Trump é um aliado? Acha mesmo que se o senhor vereador desembarcasse nos Estados Unidos agora, seria recebido como o grande articulador internacional? Ou será que seria apenas um brasileiro indesejado na fila de imigração, sendo olhado com desconfiança? Porque é sobre isso que nós estamos falando também. E essa obsessão por agradar um político que nos despreza diz muito sobre a mentalidade colonial que ainda persiste por aqui. Enquanto nós deveríamos estar debatendo esses projetos para Curitiba, estamos gastando de novo energia para fazer um agrado a um presidente que, se pudesse, nos deixaria do lado contrário do muro que ele tanto quer construir. E aí, então, a gente vê que um lado bajula e o outro nem sabe da existência de quem está bajulando. Aplaudir Trump, gente, não é apenas um absurdo, é simplesmente patético. Enquanto os problemas reais de Curitiba continuam, a gente vem aqui debater essas moções de apoio, mas a gente não vê essas mesmas energias, né, para defender políticas públicas que beneficiem a toda a população, e principalmente aquela mais vulnerável, para garantir moradia digna, para combater a fome. E de verdade, gente, a gente vai aplaudir um cara que de fato nem sabe, como eu disse, da existência de quem tem aqui bajulando. O vereador, e aí eu peço a gentileza que se tiver, né, a decência, como colocou nas suas palavras, vereador Bétega, e quiser se referir a mim, sentado aqui nessa mesa, o senhor pode usar o meu nome, pode falar diretamente a minha pessoa. Porque, de fato, vereador, eu posso até não gostar das suas palavras, eu posso até achar que o que o senhor faz não é o correto. Mas eu não posso expor o senhor dessa forma. Eu não posso achar que o seu direito é menos ou menor que os meus. Portanto, quando o senhor for se referir a mim, ou alguma coisa que seja pertinente à minha vida, ou à minha caminhada política, use meu nome. Não precisa dizer alguém na mesa para deixar desconfiados. Sim, sou uma mulher lésbica, sim, sou uma mulher negra lésbica, que está aqui nessa Câmara de Vereadores, eleita tal qual o senhor foi. E exerço o meu trabalho. E o meu trabalho, vereador, da forma como eu acredito que tem que ser feita, ele não me pede discriminação. Não vou discriminar ninguém porque o senhor acha que está incorreto. Acho que o senhor também está incorreto em várias coisas que faz. Acho não. Dentro de mim, falando por mim, tenho certeza. Mas isso não me faz achar que seus direitos são menores que os meus. Portanto, eu peço de verdade que, se for dirigir a mim, dirija com o meu nome, dirija com as minhas ações e não seja efusivo. Porque, de verdade, ninguém aqui está para fugir da batalha, mas sim para garantir que todo mundo tem os seus direitos e a sua inclusão também. Muito obrigado. Temos a parte, vereadora, a vereadora Wanda de Assis, vereadora professora Ângela e vereador João Bétega. Por favor, vereadora Ângela. Não, perdão, vereadora Wanda, que está primeiro. Obrigada, vereadora Georgia Prates. Eu quero aproveitar agora e fazer minha fala e dizer que é lamentável termos aqui dentro pessoas defendendo um presidente que trata nossos irmãos e irmãs brasileiras com correntes nas mãos e nos pés, torturados dentro de avião. Isso é inaceitável, prestar homenagem a quem faz isso conosco. Lamentável termos gente defendendo um presidente que ameaça os vizinhos e comunga com nazistas. Nem mesmo vocês que estão aqui, achando que são os poderosos e que são brancos, seriam aceitos e respeitados nos Estados Unidos hoje. Porque vocês são latinos. Aceitem, que dói menos. O Trump não aceitará vocês também. Então, é bom ter empatia com quem foi acorrentado e humilhado e torturado e mandado de volta para o Brasil nessas condições inaceitáveis. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ter orgulho próprio. Vamos honrar nosso povo, nosso país. Vamos ter orgulho da nossa latinidade. Antes eram os judeus, agora somos nós migrantes, somos nós latinos. Eu tenho muito orgulho do meu povo, eu tenho orgulho de ser brasileira. Sou latina, sou brasileira com muito orgulho. Por isso, acho que essa casa,
porque talvez tenha aqui, daqui a pouco, uma maioria que aprove essa proposta do vereador de homenagear o presidente Donald Trump. Eu lamento que essa casa, em Curitiba, aprove moção de apoio a quem feriu a dignidade do povo brasileiro, porque feriu a minha, feriu a sua também, feriu a nossa dignidade de brasileiras e brasileiros. Obrigada, vereadora Geórgia. Obrigado, vereadora Wanda. Já passo então a vereadora, Wanda, passo então a vereadora Ângela. Eu pedi essa parte para responder à delegada Tatiana, que citou a Bíblia, e eu quero dizer que eu não estudo pela Bíblia, eu sou professora de História e eu estudo a História. E hoje são mais de 50 mil pessoas assassinadas em Gaza. Só crianças são mais de 20 mil. E eu não consigo compreender como que as pessoas defendem o Estado assassino de Israel, que acham isso normal e que defendem esse Estado genocida. Obrigada. Obrigado, vereadora. Só quero dizer, gente, relacionado a esse tema rapidamente, que assim, toda guerra ela traz prejuízo para todos os lados. E afora todas as ideologias e quem manda nesses lugares, tem aquelas pessoas que moram, que vivem na cidade, sabe? Essas pessoas morreram dos dois lados, e esse lugar é o lugar da injustiça. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui, que temos que parar de ficar tentando defender um lado ou outro, porque no final das contas quem sofre é a população que mais precisa, é a população mais vulnerável. E de fato, gente, eu quero muito sim que a Palestina esteja livre de tudo isso. Quero muito que isso pare, que isso cesse, porque ainda está sendo o lado mais fraco, justamente por conta de várias mentiras e verdades que são levantadas, e pessoas estão morrendo, e de fato nós não estamos olhando para isso. Por isso nós gritamos sim Palestina livre, porque lá também estão morrendo pessoas, lá estão morrendo crianças, e acho que não dá para ser insensível quanto a isso. Então, esse é o lugar de fala. Vereador João Bétega, eu vou lhe conceder a parte, mas de verdade, para uma discussão saudável, por gentileza. Vereadora, algumas questões têm que ser bem estipuladas aqui dentro, que eu jamais ataquei a sua sexualidade ou algo do gênero. O discurso da senhora é como se eu tivesse feito isso. Mas eu falei de um fato que aconteceu no centro de Curitiba, de uma pessoa quase pelada, de calcinha, que recebeu dinheiro público para andar no meio da Rua 15 com crianças passando na rua. Não sou eu que estou falando, o edital é público, houve o financiamento. Eu quero saber se as vereadoras de esquerda apoiam ou não esse vereador, tipo de conduta. Tem a ver Simples com a moção assim. ao Trump agora? Se não tiver em outro momento, quando o senhor quiser, nós podemos discutir isso aí. Eu acredito que Acho seria muito existem... pertinente. Mas eu até comentei nesse assunto do Trump, porque justamente o governo norte-americano se posiciona contra esse tipo de atitude, contra esse tipo de financiamento público. Faz parte das bandeiras do governo. Em quatro paredes, cada um tem a sua sexualidade, mas em público não podemos tolerar em Curitiba a apresentação de putaria na rua. Eu também não posso permitir que o senhor fique tentando censurar a população LGBTQIA+, aqui dentro dessa casa. Então, desculpa, mas... Não estou censurando ninguém, vereadora, com todo respeito. Como eu já falei ao senhor... Isso não é arte o que está acontecendo na cidade. Quando houver a necessidade, nós tivermos que discutir isso, vereador, acho que também vale pontuar que essas pessoas que o senhor tenta citar o tempo todo, elas também têm direitos. E é isso que o senhor tem que saber. Existe, sim... Não podem cometer atentado ao pudor, vereadora. Eu tenho que me posicionar, isso é um absurdo. Não tem como ter um atentado ao pudor no meio da rua. Garantimos a palavra à vereadora, que não está concedendo a parte. Obrigada. Eu acho que, na verdade, o senhor confunde muitas coisas, senhor vereador. Acho que não, o senhor confunde muitas coisas, e até mesmo até onde vai, né, a sua questão como parlamentar. Mas esse não é o debate que eu quero fazer, porque, como eu disse ao senhor, não concordo com muita coisa que o senhor faz, assim como o senhor pode discordar também de um grupo como esse, mas o senhor não tem direito, né, de invadir e de tornar, né, a tomar as coisas da maneira como o senhor coloca. Portanto, o debate aqui seria muito longo, vai fugir completamente do que nós estamos debatendo aqui agora, mas assim, digo ao senhor que estou bastante aberta, bastante pronta para esse diálogo com o senhor. Só peço que o senhor veja, porque o senhor está passando limites que dizem respeito a direitos, né? Então, talvez seja um alerta que posso dar ao senhor, para que o senhor também se precaveja de não cometer erros que são até, né, primários. Vou passar, então, a palavra à delegada Tatiana, para a gente encerrar aqui o debate. Muito obrigado, vereadora, pela palavra. Gostaria de registrar aqui que meus cunhados moram em Houston, Texas, foram muito bem recebidos lá, votaram no Trump, são professores universitários lá, Universidade do Texas, são doutores, dão aula para o doutorado, dão aula para mestrado e dão aula também para a educação superior daquele estado.
e foram muito bem recebidos na época que o Trump era presidente e votaram nele. Então, só para deixar claro que quem vai de forma legal e correta, conforme a lei, acredito que não vai ter problemas como eles não tiveram. Obrigado. Obrigado, vereadora Tatiana. Sabe que é muito curioso, ouvindo sua fala agora, eu lembrei de um vídeo que eu assisti, acho que foi ontem, não sei. Mas esse vídeo era um vídeo de 1940, de um filme, na verdade, e ele falava disso mesmo. Tinha um rapaz ali fazendo, né, um discurso como esse que a gente ouviu aqui agora, enfim, né, todo teatral também. E um rapaz ao lado ali estava ouvindo esse discurso e alguém estava distribuindo os panfletos. E aí o rapaz, um senhor mais velho, estava ao lado desse jovem, e ele pegou o panfleto e esse senhor perguntou para ele, você vai mesmo ler esse tipo de conteúdo? E aí o rapaz falou, por que não? Né? Ele está falando verdades. E aí, quando há um silêncio, ele escuta e vê que, então, ele está falando de perseguir negros, de perseguir a população LGBTQIA+, enfim, até então ele concordava, e aí, então, bem, quando o cara coloca que, então, deveriam perseguir também os maçons, aí o rapaz fala, espera, ele está falando de mim. Ele está falando de mim. E aí o discurso muda, né? Que é onde, então, esse senhor mais velho perguntou para o mais novo, então agora faz diferença para você? Agora faz diferença porque está falando de você? Porque enquanto está falando do outro, não nos toca, não nos dói, não nos abala. Mas quando fala da gente, aí começa a doer, começa a bater. E aí a gente começa a perceber como a coisa muda de realidade. Óbvio, vereadora, que eu também entendo que para estar, né, em um país a gente precisa ter toda a documentação. Mas existem realidades e realidades imensas. E isso também não diz que há o direito de um presidente tratar de forma desumana os brasileiros, né? De forma desumana aqueles que estão de maneira ilegal. Há muitas formas de fazer isso, sabe? Que não é batendo na casa, arrastando para fora e levando embora. Acho que tem um lugar aí de, né, humano que precisa ser preservado, e quando a gente perde isso, a gente perde muita coisa. E quando a gente não consegue enxergar que o outro também merece esse mesmo tratamento de respeito e de dignidade, a gente também se perde disso porque o nosso está salvo, sabe? Então é um pouco complicado, porque é onde eu falo sempre, a vida das pessoas lá fora é muito complexa. Eu posso achar que tenho direitos significativos, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho um carro, porque eu moro no Batel, numa região mais privilegiada, mas eu não posso jamais esquecer que aquele outro que está ali também chora, sangra e sofre como eu. E que se ele não tem os direitos preservados, ninguém está salvo. Ninguém está salvo. Então, esse lugar, né, que faz a gente pensar realmente, nesse momento, senhores vereadores, a gente está mesmo num lugar tranquilo para dar aplausos para um presidente dos Estados Unidos? Talvez, como a senhora disse, vereadora, na outra, né, um outro momento que ele foi presidente, seus parentes foram para lá, foram muito bem recebidos e vivem até hoje lá. Talvez algumas pessoas chegaram lá, não tiveram nem tempo, até mesmo para se regularizar dentro do país. Enfim, várias realidades. Tem a parte, né? vereador Guilherme Kilter, vereador. Várias realidades. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, será que nesse momento nós estamos realmente aqui para dar aplausos para esse presidente? Ele tem mesmo feito coisas certas com os nossos brasileiros? Será que em respeito à população brasileira, ao povo brasileiro, a gente não deva deixar isso para um outro momento, ou até nunca mais fazer isso, né? Seria melhor, mas enfim, deixar isso para um outro momento, porque nesse momento eu não vejo motivo algum para aplausos, mas sim para notas de repúdio. Vereadora Mary. Vereador Guilherme Kilter. Guilherme Kilter. Assim, eu sei que vou me arrepender, gente, mas vamos lá, a gente tem 3 minutos. Vamos lá, pode falar. Obrigado, vereador. Rapidamente, só observar que a senhora se contradiz um pouco quando diz que essa moção de repúdio do Trump e a moção de aplauso ao Trump e a moção de repúdio à Erika Hilton são irrelevantes, e aí vai lá e usa 10, 15, 20 minutos do nosso tempo para debater esses assuntos. Então, eu peço que ou a senhora trate esses temas como relevantes e os discuta profundamente, ou acelere nosso tempo, tratando eles devidamente como supostamente relevantes. Então, vamos acelerar, vereador. O senhor tem toda a razão. É assim, de fato, um momento que a gente também usa para poder dizer, cara, quanta besteira, né? Quanta chateação a gente está fazendo aqui, mas para ver como é gostoso, né? O tempo que a gente perde aqui falando sobre besteiras, porque de fato, assim, quando vem um vereador aqui e faz a fala contrária à minha, o senhor também não fez a fala de que ele está gastando tempo com besteiras, né? Agora eu estou aqui falando, e vou ficar falando até acabar o tempo para ver o quanto isso é desnecessário para essa cidade, né? Talvez em exemplo a gente possa entender, e aí o senhor tem razão, porque vem de encontro com o que eu acabei de falar, do exemplo que eu dei aqui agora do vídeo. Enquanto é com o outro, está tudo bem, em várias situações, entende? Enquanto é com o outro, está tudo bem. Agora, quando bate na gente, a gente sente, a gente entende. Que foi o que o senhor acabou de fazer agora. O senhor acabou de entender o quanto é chato ficar aqui falando coisas que não tem nada a ver com a política da cidade, né? Tem a parte, vereador Éder Borges. Esse eu vou passar, com toda certeza. Obrigado, senhor presidente. A parte, vereadora Laís Leão.
Vereadora Laís, temos pouco tempo, por gentileza. Eu só vou aproveitar esse pouquíssimo tempo para reforçar a fala da vereadora Jorge de que isso aqui é uma grandíssima perda de tempo. Porque eu novamente reforço que o Donald Trump não tem absolutamente nada a ver com Curitiba. Acho que seria muito plausível que os vereadores dessa casa se entendessem o seu lugar, entendessem que estão aqui para legislar sobre Curitiba e que isso nada afeta a nossa produtividade, a nossa eficiência com relação à cidade. Então, reforço aqui o posicionamento de que não faz nem sentido essa discussão. Parabenizo a vereadora Jorge pela defesa do óbvio aqui, que deveríamos, inclusive, estar falando de coisas muito mais relevantes para a cidade, ao invés de ficar batendo palma para quem não tem nada a ver com Curitiba. Vou então finalizar aqui, mas fiquei muito feliz do vereador Kilter ter entendido que, né, quando é com os outros é fácil, né? Mas, assim, de verdade, gente, acho que a gente não tem que fazer agora essa moção absurda de verdade. Nós temos um país que os nossos brasileiros estão sofrendo com as situações, alguns não, obviamente, como disse a vereadora Tatiana, que ainda estão lá, estão bem e vão ficar, espero que bem também. Mas acho que essa bajulação internacional, porque nos despreza nesse momento, ela é algo também que pode ser prejudicial para o nosso próprio país. Acho que nós temos, sim, que nesse momento, por todos os brasileiros que estão sofrendo aqui, que ainda estão sofrendo lá também, porque tem muitas pessoas que estão trazendo relatos de que não estão bem dos Estados Unidos e que tampouco querem voltar de uma forma, né, extremamente humilhante, que a gente tem que pensar realmente se é o momento de a gente fazer um apoio como esse, e aí talvez a gente rever, né, essa síndrome de vira-lata que eu apontei agora há pouco, porque ela não pode ser uma coisa institucionalizada. Pode ser pessoal de cada um, e aí cada um sabe o que pensa, o que faz, mas tornar isso institucional é algo extremamente perigoso. Mas agradeço, né, porque de fato perdemos bastante tempo aqui hoje. Obrigado. Continua em discussão o requerimento para discutir vereadora Camila Gonda. Com a palavra, 10 minutos prorrogáveis com a parte. Bom dia novamente, vereadores. Eu não ia nem me estender nessa discussão, vereadores, mas tendo em vista a seriedade do nosso debate, eu precisei subir nesta tribuna, vereador Eder Borges, e elencar alguns temas que são necessários da discussão dessa casa. Porque eu penso o seguinte, né? Pensa comigo, vereadores, eu imagino o Donald Trump, né, levantando da sua cama hoje, olhando o telefone dele e falando, não, Eder Borges vai me dar aplausos na Câmara Municipal de Curitiba. Não, o dia dele, com toda certeza, ficou muito emocionante, vereador. Mas sabe, vereador, eu tenho certeza que Donald Trump não sabe o seu nome, não sabe sequer o que o senhor está fazendo aqui. Mas sabe quem sabe o teu nome, vereador? Sabe o seu nome? A moradora do Caximba, a moradora do Tatuquara. Sabe o seu nome? O morador do Sítio Cercado. E aí, no lugar de discutir Donald Trump, eu vou discutir alguns temas relevantes, que é só para que o senhor consiga, talvez, levar para o seu mandato esses temas, e aí também estendo para toda a bancada aí da extrema-direita, para que façam o mesmo. Nosso gabinete, vereador, não para de receber inúmeras mensagens sobre os alagamentos que invadem as casas e as residências e os comércios nessa cidade de Curitiba. As pessoas não aguentam mais prejuízos. Tem um projeto apto, vereador, para ser votado nessa casa desde setembro do ano passado, que isenta o IPTU dos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos. Esse projeto é muito mais importante do que dar aplausos para Donald Trump. E sabe o que é mais importante também, vereador? É olhar a fila de espera para consultas e exames do nosso Sistema Único de Saúde. São mais de 185 mil pessoas aguardando na fila de espera. E, na verdade, vereadores, para ser mais sincera, 185.875 pessoas. De acordo com dados do próprio portal da transparência, aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba, divulgados na última segunda-feira, mais de 41 mil pessoas esperam por uma consulta oftalmológica. Isso é mais importante do que debater Donald Trump. E, na verdade, também uso meu tempo aqui de fala para prosseguir com outros temas interessantes. Nessa semana, vereador, chegou um relato no nosso gabinete de uma filha muito preocupada com a sua mãe. Ela estava com muita dor, sangramento, enfim, precisava com urgência, né, de uma colonoscopia.
Sabe, vereador, qual que é a previsão para ela fazer esse exame pelo Vereadora, aplicativo por favor, Saúde Já? ficar na proposição. Estou 100% na proposição, presidente, visto que eu estou demonstrando para o vereador como a discussão do Donald Trump nessa casa é uma discussão totalmente irrelevante para os nossos trabalhos, porque a gente tem centenas de outros projetos para serem discutidos e que com certeza vão impactar muito mais a vida da nossa sociedade e dos nossos curitibanos do que aplaudir um cara que não sabe nem da nossa existência. E aqui, vereador, só para finalizar, eu coloco mais de 7 mil pessoas aguardando o mesmo exame de colonoscopia, mais de 23 mil curitibanos aguardando consulta dermatológica, e ainda, só para finalizar, sobre atraso em obras que nunca terminam. Na semana passada, eu estive, vereador, no Parque São Lourenço, e numa matéria publicada lá no site da Prefeitura em 2019, divulgou o início das obras de dragagem para desassoreamento do Parque São Lourenço, com um prazo de 5 meses para conclusão, vereador. Olha só como isso é mais importante que Donald Trump. Mais de 5 anos e nada. Caso vocês não sabiam ainda, vereadores, o contrato com a empresa contratada previa o valor anual de 3 milhões para serviços em lagos e rios do parque. Vamos ao portal de transparência novamente. O contrato lá de 2019 recebeu 11 aditivos, o que equivale a 16 milhões de reais. Dinheiro esse, vereador, que assim como a gente gasta com os nossos salários para debater uma Curitiba necessária, a gente também precisa debater a cidade de verdade. E com certeza, debater a cidade não perpassa por conseguir likes nas redes sociais, porque na verdade o que eu quero fazer aqui é debater uma Curitiba de todos nós. E a nossa população, vereador, de verdade, as pessoas que assistem essa transmissão hoje e aquelas que não assistem, porque talvez não tenham nem acesso à internet para fazer isso hoje, elas com toda certeza não querem aplaudir Donald Trump, com toda certeza elas querem discutir a cidade. Então eu peço que não só o vereador, mas também como os vereadores da extrema-direita se posicionem de maneira certeira para representar os votos da população curitibana que de fato paga o salário de vocês, para que os senhores cheguem aqui todos os dias e discutam Curitiba de maneira humanizada e não gastem os nossos tempos e o tempo da nossa população curitibana com devaneios e com aplausos a pessoas que não representam essa casa e tampouco representam o povo curitibano. Muito obrigada, que amanhã seja muito melhor do que hoje. A parte do vereador Éder Borges. Não vou conceder o à parte porque a gente não está aqui, vereador. Eu acabei de falar que não é para a gente estender essa discussão. Então, por favor, outro protocolo, faça aí uma nova moção, né, que não sei, vai aparecer aí, e aí o senhor pode debater esse assunto, mas eu acho que nessa casa, esse tema, ele precisa ser encerrado desta forma, vereador. Continua em discussão, encerrada a discussão. Temos agora encaminhamento. Para encaminhar o autor, vereador Éder Borges, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Calma, vereadora. Ainda bem que a vereadora é jovem, porque eu pensei que ela fosse infartar ali. Então, calma, calma. Palma, palma, não primus cânico, como diria o glorioso Chapolin Colorado, né, que deve ser elogiado por Trump, porque diz que ele odeia latinos. O Eduardo Bolsonaro é recebido como um grande articulador de Estado. Imigrante ilegal é recebido como imigrante ilegal. Inclusive, o governo Biden deportou mais brasileiros do que o governo anterior do Trump. Então, não tem nada a ver essas coisas, é só besteirada. Só para falar aqui para a vereadora Camila, que disse que eu não trabalho com coisas relevantes, eu sou o vereador que mais apresentou projetos de lei nesse ano. São, acho que 27 ou 28, acho que 27. Só 27 eu sei que tem, talvez já tenha sido feito mais enquanto estou aqui no plenário. Foram até agora 216 requerimentos à Prefeitura por melhorias nos bairros. Tá? A vereadora fez 104, está indo bem, olha só, está quase metade. Então, podem ficar tranquilas que aqui tem trabalho, aqui tem equipe, eu tenho uma equipe que funciona muito bem, que trabalha muito, e nós atendemos a população de Curitiba e de todos os bairros de Curitiba, e atendemos muito bem. E agora eu só não entendo porque dizem que isso é irrelevante, que não tem que discutir isso, mas estão aí discutindo até agora. A vereadora Jorge, que antecedeu, ficou 20 minutos, perdeu 20 minutos de tempo, que é um tempo que não pode ser perdido. Nem eu usei todo o meu tempo.
Então, eu não entendo. Mas é isso, minha gente, tá? Peço o voto favorável, então. Sim, claro, e o que tem a ver com tudo? Eu digo que tem a ver. Nós estamos numa capital do Brasil e o Brasil é um país que sempre teve laços de amizade com os Estados Unidos, de modo que nada mais natural que parabenizar a eleição de um presidente dos Estados Unidos. É isso. E também porque eu sou fã do Trump, assim como muitos outros curitibanos. Peço voto favorável. Go Trump. Continua encaminhamento, encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado com 7 votos contrários.